Olá Brasília, olá Brasil e a todos que estão ao vivo e a todos que vão me assistir com exclusividade. Para os aprendizes e alunos e pessoas que vão seguir carreiras policiais, jurídicas ou pessoas cidadão comum, mas que um dia vai precisar de um advogado. Você sabe qual é o papel do advogado em uma audiência de custódia? Estou falando da esfera penal. Muitas pessoas não entendem, mas na audiência de custódia, o advogado ele tem uma liberdade restrita em relação ao seu cliente, à defesa do seu cliente, diferente do trânsito em julgado, que é aquela audiência já para condenação ou absolvição, ou júri popular se for crime hediondo para condenação ou absolvição, que ele tem mais tempo de fazer a defesa, pode ser mais liberal por lei mesmo, pela prerrogativa que ele tem no sentido de defender seu cliente. Bom, qual é o papel do advogado em uma audiência de custódia? Se você pegar no ordenamento penal brasileiro, o artigo 6, no caso, fala da audiência de custódia. A previsão de que é direito da pessoa acusada ter um prévio atendimento com seu advogado. Vamos por parte. O que seria um prévio atendimento? É coisa rápida. Quando o cara é preso em flagrante, ele cometeu um crime em flagrante, na esfera penal que eu estou falando, roubo, tráfico, extorsão, charlatanismo, ameaça, homicídio, feminicídio, tentativa de homicídio, latrocínio, enfim. O crime hediondo, não hediondo, de maior ou de menor potencial ofensivo, mas de natureza penal. Quando o cara é preso em flagrante, até 2 dias, viu? O prazo do flagrante é até 48 horas, igual são 11 horas e 25 da noite de segunda. Se o cara comete um crime agora, até 11 horas e 25 minutos de quarta-feira, ele está no prazo do flagrante. Quando o cara é pego em flagrante, ele vai passar por, ele fica preso e 24 horas depois, ou no máximo 48 horas, ele vai para a audiência de custódia. Na audiência de custódia é para ver se o cara vai aguardar o julgamento ou o júri popular preso ou em liberdade. Só como eu falei lá no começo, o papel do advogado em relação ao seu cliente, ao réu acusado, ao suspeito de ser a autoria do crime, é fazer a defesa. Só que o advogado ele só conversa previamente. Ele pega o processo curto, ele pega o processo bem rápido, bem objetivo e orienta seu cliente até ele à audiência de custódia. Só isso que o advogado pode fazer. E além disso, conforme o artigo aqui que eu já mencionei, a situação de prisão, sua legalidade, a possibilidade de concessão da liberdade provisória. A única coisa que o advogado pode conseguir na audiência de custódia, como eu já falei, além de conversar previamente com o seu cliente, coisa de 5 minutos. Assim que o cliente dele está para entrar na sala, 5 minutos antes o advogado dá uma orientação básica. É tentar a liberdade provisória. Porque já no trânsito e julgado, a diferença para a audiência de custódia é que lá o advogado, ou ele vai ver seu cliente sendo condenado, ou ele vai conseguir a absolvição por completo, ou a condenação em regime aberto e liberdade com algumas restrições. Mas na audiência de custódia, que o advogado pode conseguir a liberdade provisória. A liberdade provisória é para o cliente aguardar a audiência do crime que ele está sendo acusado em liberdade, monitorado pela justiça, com o uso de tornozeleira eletrônica, dependendo do entendimento do juiz, do promotor, da juíza, da promotora que faz a audiência de custódia ali. E além disso também se for o caso, a aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão. O que seria uma medida cautelar? Com cautela, foi como eu falei. Às vezes o cara fica em liberdade, mas como eu falei, ele vai ficar em liberdade até acontecer a audiência dele, com o advogado convence a justiça do cliente dele usar a tornozeleira eletrônica. E assim, usando tornozeleira eletrônica, ele está sendo monitorado. Só que o advogado ele já orienta seu cliente se tirar a tornozeleira, se violar esse benefício da liberdade provisória. Na prática pode ser outra coisa, mas por lei, na teoria, o cliente dele é conduzido ao sistema prisional. Por quê?
porque ele ganhou a liberdade provisória, uma medida cautelar que é o uso da tornozeleira, não sair do estado até ser julgado, e assim o cara violar essa lei. Infelizmente, o advogado não vai poder fazer nada, porque aí foi uma ofensa à estrutura jurídica, é uma quebra de ordem judicial. Para completar aqui, a resolução 213 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, que é a CNJ, que regulamentou a audiência de custódia. Então, a resolução 213 do ano de 2015, que é o Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou a audiência de custódia, fez valer, regulamentou, quer dizer que se tornou regular, se tornou em prática essa tal da audiência de custódia em prisão em flagrante. Então o que eu quero falar para vocês que estão me assistindo agora, como eu já expliquei? Pausa a aula, anota tudo, volte, tenta entender do começo até o fim. Se um dia você que está me assistindo agora tiver um filho, um marido, um familiar, seja do sexo masculino ou feminino, preso, detido em flagrante, não reclama do advogado achar que na audiência de custódia o advogado já vai tirar ele de vez. Por isso que essa aula é para pessoas comuns também. O máximo que o advogado vai conseguir é uma tornozeleira eletrônica com uma liberdade provisória e tornozeleira eletrônica, que é a medida cautelar, como eu falei aqui, que é diversa da prisão. Ele não fica preso preventivamente. O que o advogado vai conseguir ou é uma liberdade provisória, e isso se convencer o judiciário, convencer a justiça dentro da lei que o cliente dele tem toda a capacidade de ficar em liberdade provisória até o julgamento ou júri popular, aí ele fica livre, mas chegando o julgamento ou júri popular, se for condenado, é recolhido para o presídio. Se for absolvido ou regime aberto, responde o processo de liberdade, se for absolvido é como se não tivesse feito nada. Mas o que o advogado, entenda isso, a audiência de custódia foi presa em flagrante. Você que está me assistindo agora, você que é advogado, também já entenda isso, você que vai ser um dia. Você pegou um cliente, não vá achando que na audiência de custódia você já vai absolver o seu cliente. Você familiar, não vá achando que na audiência de custódia o advogado já vai te absolver, que isso é impossível. O advogado ele tem certa liberdade de usar a prerrogativa dele com limites. O que seria essa com limites? Conseguindo uma liberdade provisória até o julgamento, conseguindo então, além da liberdade provisória, uma medida cautelar diversa da prisão, como eu já falei, que é o uso de uma tornozeleira, dando satisfação para a justiça sem sair do estado, comparecer à justiça quando foi intimado, mas dando liberdade até o julgamento. Então tenha isso. O advogado ele tem a prerrogativa dele limitada. Audiência de custódia, o máximo, liberdade provisória ou medida cautelar que é diversa à prisão, né? Como eu já falei aqui, uso de tornozeleira, ou então aguardar o julgamento em liberdade, comparecer na justiça até, entendeu? Quando a justiça for intimando, até ter o julgamento. Isso é a audiência de custódia, como eu falei. Agora já a audiência do trânsito e julgado é já para saber se o cara vai ser condenado ou absolvido. Aí lá o advogado pode usar a prerrogativa com mais tempo, ele não vai falar só 5 minutos, ele pode falar umas meia hora, 20 minutos, 10 minutos. Ele pode usar a prerrogativa dele para confrontar, questionar, bater de frente com o juiz sem desrespeitar, mas em defesa do seu cliente. E ali sim ele pode conseguir um 100% de absolvição. Então, a audiência de custódia é esse, o papel do advogado é tentar o máximo que ele pode. Liberdade provisória ou medida cautelar diversa da prisão, que é o uso de tornozeleira sendo monitorada até a audiência ou júri popular, para ter o trânsito julgado, ou então, como eu já falei, ficar em liberdade sendo fiscalizado pela justiça e sem sair do estado. Pausa a aula, anota passo a passo. Fique com Deus, Brasil. Até a próxima aula. Tchau, tchau.